Bom, pessoal, a gente vai começar agora o segundo painel do dia, o segundo e último painel do dia, que complementa, a gente falou muito de complementaridade agora no primeiro painel, né, nos instrumentos financeiros, bem financeiros, né, 2 bancos comerciais, 2 fundos de impacto, complementados por linhas governamentais muito específicas para o setor financeiro, e agora a gente vai complementar isso com outros instrumentos, talvez com um flavor mais público, assim, que são complementares para escalar esse financiamento climático. Então, eu queria chamar aqui os nossos panelistas, né, começando com o Vilmar Teles, do Banco do Brasil. Cadê o Vilmar? Está aqui. Obrigado, Vilmar, por favor. A Cláudia Tufani, que é uma consultora do Banco Mundial. Por favor, Cláudia. O Leonardo Pereira, do BNDES, fazendo um super trabalho com a nossa plataforma de projetos para captação internacional. A Fernanda Gravini, né, do Fundo Amazônia, uma super iniciativa brasileira, já fazendo vários aniversários, mas cheios de novidades para contar. A Ana Carolina, né, amiga de longas datas, agora no VCMI, né, colegas do VCMI, que é o Voluntary Carbon Markets Integrity Initiative, né, do qual eu, né, tenho a honra de ser membro do conselho, em português seria o conselho? Tá. E quem mais que temos aqui? E a Simone Baus, por favor, do MMA também. E vamos lá, quer dizer, por onde que a gente começa? Quer dizer, como mencionei, né, de manhã, né, na primeira parte da manhã, a gente estava, né, tinha os bancos comerciais e o que a gente faz com isso tudo. E agora, o que os bancos públicos, para começar, né, o que o Banco do Brasil, Vilmar, qual é o papel? Né? A gente já sabe que o Banco do Brasil é o maior repassador de linhas de crédito público, o Plano Safra, etc., mas eu tenho certeza que você tem no hall, na gama de produtos de vocês, muito mais do que a maior parte das pessoas aqui conhece. Seria legal ouvir diretamente de você, por favor. Obrigado. Bom, com certeza a gente tem muito mais e eu acho que a gente tem um trabalho que a gente começou ali no final da década passada, que foi dar transparência e classificar os nossos créditos com uma ótica de sustentabilidade. Então, a gente publicou uma taxonomia baseada nas melhores práticas globais e tropicalizando um pouco. A gente usou uma consultoria externa para nos ajudar nisso e, desde então, a gente vem apurando uma carteira que, na época, era 140 bilhões de reais. Isso eram 20% do crédito do banco. De lá para cá, o que mudou? Né? Eu acho que assim, o primeiro ponto foi que, a partir disso, o engajamento da administração do banco ficou muito claro. Tá? Então, foi algo que não era restrito a uma área do banco, é algo que foi permeado, né, desde o topo até o escriturário que fica lá na agência. Então, todo mundo tem um engajamento. A gente não tinha, por exemplo, nas metas da alta administração, nenhum indicador falando de sustentabilidade. A gente hoje tem 25% das metas da alta administração vinculadas a indicadores de sustentabilidade. Nós temos vários compromissos públicos que impulsionam a agenda de sustentabilidade e de financiamento climático, né, públicos e disponíveis para os investidores e para as partes com quem o banco se relaciona. Eu acho que esse foi um primeiro passo importante para que o banco fosse reconhecido no mercado por essa agenda, e sendo um banco de varejo e que também atende governo, atacado, ou seja, nós somos um banco que atende todos os públicos dentro do país e tem um alcance nacional, ele acaba sendo um parceiro estratégico para muitos investidores estrangeiros. Então, isso começou a gente começou a verificar um fluxo desde 2021, quando a gente 22, final de 21, início de 22, quando a gente emitiu o nosso primeiro social bond, no auge da pandemia. A gente começou a verificar um fluxo de captações externas crescente. A gente começou com aqueles 500 milhões de dólares ali, e nós estamos hoje nos aproximando dos 40 bilhões de reais
já captados no exterior para investimento nessa agenda de sustentabilidade e clima. Tá? Então, eu acho que isso conta um pouquinho assim, desse pano de fundo, né, de como que a gente chegou ali e do que a gente precisa e assim, que nos mostra muitos desafios. Né? Então, hoje, a gente falou muito aqui da questão de hedge cambial. Né? O investidor estrangeiro ele compra uma série de ativos aqui no Brasil e muitas vezes ele não olha, né, ou usa seus próprios instrumentos de hedge. Mas quando o financiamento é climático através de um banco, um fundo aqui, ele não quer correr o risco cambial. Então, esse é um dos pontos, eu acho que são bastante importantes, eu acho que o Mário ainda está aí, e que, por exemplo, faria com que a gente, por exemplo, necessitasse menos de aporte público para blended finance, por exemplo, se a gente não tivesse esse risco dentro da nossa carteira. Porque trazer o dinheiro de fora para cá, fazendo um swap que muitas vezes não existe acima de 10 anos, 15 anos, ele me traz um custo de capital muito próximo ou até maior do que o que eu captaria aqui dentro. Então, são alguns pontos que a gente precisa tentar endereçar, e eu acho que a Ana trouxe antes ali a questão de quais as ideias que a gente pode ter para mobilizar esse recurso. Eu acho que talvez chamar os banqueiros centrais para essa conversa possa ajudar muito, porque a demanda existe e a gente tem a oferta de recursos do exterior para investir aqui no Brasil. Então, são duas frentes que eu acho que poderiam mostrar alguma saída aí para alavancar ainda mais. Tá? Outro ponto é a questão do custo de monitoramento, e aqui eu estou falando da escala, né, a isso. Nós somos, como eu falei, nós somos um banco de varejo e a gente entende que o financiamento climático ele não pode estar só direcionado para as grandes corporações. Se a gente quiser que ele seja amplo mesmo, a gente precisa olhar para as pequenas empresas, para os pequenos produtores rurais e torná-los parte desses mecanismos. Tá? A gente tem uma operação com o Banco Mundial, que já foi anunciada há algum tempo e agora está finalmente prestes a ir para a rua, onde a gente está levando financiamento climático para a micro e pequena empresa. Tá? A gente está conseguindo, numa engenharia financeira, reduzir o custo, né? Só que quando a gente chega lá na ponta, o micro e pequeno empreendedor ele olha assim, eu vou ter que fazer um inventário de emissões, quanto isso vai me custar? Né? Eu realmente tenho capacidade de arcar com esse custo? Vale a pena? Então, esse tipo de questão também acho que é importante a gente ter um endereçamento e o Léo aqui do Santander trouxe um ponto importante, né, a questão da simplificação. Né? Então, eu acho que a gente teve bastante disso ao lançar nossas diretrizes, né, os nossos frameworks, deixá-los bem claros para o mercado. Eu acho que, nesse sentido, a gente tem conseguido evoluir bastante. Eu acho que talvez algo que possa inspirar ainda mais o mercado a seguir nessa evolução. Obrigado, Vilmar. Não, sem dúvida, simplificação é a palavra da vez. Né? Eu acho que a complexidade cria um custo de transação em tudo que, por exemplo, inviabiliza os mercados de carbono, né? Para grande parte de empreendimentos, quer dizer, muito caro para aquela escala. Então, a gente tem que achar jeito de democratizar esses tipos de capital. O outro grande custo de transação no Brasil é exatamente o hedge cambial, e que é super ligado ao que o Léo está trabalhando no BNDES, na plataforma BIP de captação de investimentos de fora para o Brasil, mas que todos eles vão estar enfrentando, né, a questão cambial e como redear essa coisa, principalmente quando você está fazendo um blending com fontes em real também, como através do EcoInvest, que é exatamente a nossa situação agora, quer dizer, GCF entrando em dólar e EcoInvest em real. Como é que você concilia isso? Inicialmente, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui, agradecer o convite. Né? Bom, assim, Pedro,
fazer uma analogia aqui. Eu vim da área de mercado de capitais, da área de infraestrutura do banco e da área de garantias também, né? E esse ano o Brasil vai financiar cerca de 300 bilhões de reais em infraestrutura, tá? Em saneamento, mobilidade urbana, estradas também, pedagiadas, enfim. Esse valor era 180, 160 bi alguns anos atrás. Por que saltou para 300 bilhões? Então, são todos créditos de muito longo prazo, a gente está falando de crédito de 15 a 25 até 30 anos. Por que saltou? A gente conseguiu saltar, embora a gente tenha que fazer mais. E por que o Brasil se destaca entre todos os mercados emergentes para financiar 300 bilhões de reais por ano, ao contrário de todos os países da América Central, os países emergentes da Ásia, enfim, América do Sul e África? Eu acho que para o financiamento climático, a gente tem que entender isso, porque o financiamento climático também são créditos de muito longo prazo, de riscos na fase de completion, que a gente chama de execução, até uma floresta, as mudas crescerem, gerar o crédito de carbono, isso você tem muito risco, depois você tem que ter alguém que vai comprar aquele crédito de carbono, que é um risco de mercado, que a gente chama de risco pós-execução. Todos esses riscos estão em infraestrutura. E agora a gente tem no financiamento climático. Você perguntou, você falou da questão de como você atrair. Na nossa visão, a BIP, que é uma plataforma do governo, de 4 ministérios, Ministério da Fazenda, Ministério do Meio Ambiente, Ministério do Desenvolvimento e o Ministério de Energia. Na plataforma, a gente conseguiu montar um pipeline, assim, um grupo de projetos que está crescendo, que são projetos alinhados às políticas e às estratégias setoriais importantes ou estratégicas do Brasil para a descarbonização. E a primeira regra dos ministros do G20 para atrair capital privado é você ter um pipeline robusto, constante, que dê previsibilidade para os investidores investirem. Essa é a primeira regra, né? Então, a gente está fazendo aqui, pegando algo para infraestrutura, colocando para financiamento climático. Mas qual a questão que a gente enxerga dentro desse pipeline da plataforma? Endereçar o risco. Tá? Porque se a gente endereça o risco, a gente consegue atrair o capital estrangeiro com mecanismos que podem ser mecanismos complementares de de-risking, né, de redução de risco, o credit enhancement, como são os créditos ou os mecanismos de FX, lá de câmbio, né? Mas a gente também está endereçando os outros riscos de execução e riscos de mercado, por exemplo, riscos de off-take. Tá? Então, o que o BNDES, assim, a gente, pelo lado da plataforma, a gente consegue montar esse pipeline, e como um banco de desenvolvimento local, a gente também tem capacidade de, por estar associado à infraestrutura, mercado de capitais, né, e também a agenda climática, a gente consegue também contribuir com a formulação de produtos e soluções para isso. Então, a primeira coisa que precisa, né, para determinados setores, a gente está falando aqui de soluções baseadas na natureza, transição energética e descarbonização da indústria. Um dos primeiros riscos importantes é a atração de capital catalítico. Tá? Então, o banco está fazendo uma captação já estruturada com o GCF, né, a gente está fazendo isso, já está alinhado. A ideia é levantar um recurso que vai alavancar até $1,5 bilhão de dólares para entrar nesses projetos. A outra coisa é direcionar os recursos concessionais para onde eles fazem mais sentido. Eu vou falar uma coisa aqui, que a gente trabalha em banco, né? Um colega também aqui no Banco do Brasil. Os agentes, eles direcionam os recursos, a gente também, né? Pessoa física também. A gente direciona os recursos para onde a gente tem menos risco e mais retorno. É sempre assim, né? Pessoa física também. Não é diferente na pessoa jurídica. Então, se você deixar o agente decidir, ele vai fazer isso. Mas, não necessariamente, esses são os projetos que têm maior efetividade e fazem maior diferença na agenda climática. Então, o que a gente está fazendo é tentar definir onde estão os maiores riscos e alocar esses recursos concessionais de dívida e de equity ali. Como é que a gente vai fazer isso? A gente tem que ter veículos para isso, sejam veículos de garantia, sejam veículos para esse recurso de dívida transitar. E a gente também entende que o banco, como um banco de fomento indutor, ele também tem que correr algum risco, junto com outros atores, no que a gente chama de transsubordinadas, os maiores riscos, primeiras perdas. Tá? A gente falou muito nome aqui de finanças, né, muita coisa assim, mas por que a gente está falando isso? Porque a gente tem que combinar muitas soluções, né?
E o FX, ele acaba entrando nisso. O EcoInvest tem uma iniciativa para mitigar esse risco. Não vou adiantar aqui o que o Tesouro ou a Fazenda quer fazer, mas a gente também compartilha um pensamento deles que, se você puder fazer isso via fundos, isso pode funcionar bem, fundos de investimento, e acho que é uma boa saída para isso. É um dos riscos desses projetos. O que a gente está fazendo também é direcionar todas as captações que o BNDES diretamente, ou o Brasil diretamente, via o Ministério da Fazenda, está fazendo, de recursos concessionais, para os projetos estratégicos que estão na plataforma. Então, o que a gente está fazendo? Se é estratégico, se é prioridade, vamos colocar todos os esforços ali. Então, essa é a estratégia. A equipe é muito diversificada, mas assim, a gente sempre fala lá, eu tenho que colaborar muito, né? Então, por exemplo, um parceiro fundamental na nossa visão para, por exemplo, a agricultura regenerativa está aqui do nosso lado. Na verdade, a gente está na casa deles, né? Que é o Banco do Brasil, né? Então, assim, a gente quer construir essas soluções em conjunto, né? Nada é feito sozinho. Então, assim, o FX é um dos riscos e a gente pretende endereçar em paralelo com esses outros riscos que a gente está fazendo. Tá? Vou deixar os outros colegas falarem. Obrigado, Léo. Interessante, né? Hoje mais cedo a gente estava falando, olha, tem uma série de investimentos, a gente está falando de investimentos que todos dão um retorno financeiro, que a grande dificuldade, muitas vezes, de promover certas atividades é a incapacidade de você monetizar os impactos ambientais. Com uma única exceção, foi aquela que me trouxe ao mercado de carbono, que o carbono você monetiza já há 30, 35 anos que eu trabalho com isso, você recebe um financiamento e paga em carbono. Se você pensar bem, ele já é regiado, quer dizer, é um setor que você não tem esse problema de FX, né? E isso é maravilhoso, né? Eu acho fantástico. Eu ando meio desiludido, já se falou aqui com os mercados de carbono, porque eles andam muito pequenos, eles se tornando muito complexos, e, consequentemente, achatando a oferta e a demanda que fica um pouco incerta, aquele ovo-galinha, será que vai ter escala, será que eu vou ter um problema reputacional, etc. Essa, de certo modo, foi a gênese das duas coisas que a Ana vai falar. Uma do VCMI, né, que é uma iniciativa para assegurar a integridade da oferta, da demanda, mas para a oferta. E a outra é uma coalizão que é super nova, eu não sei nada disso, apesar de estar no conselho da VCMI, e eu queria que você falasse para a gente sobre a coalizão, Ana, e é quase um pré-lançamento aqui que ela vai fazer para a gente. Obrigada, Pedro. Obrigada pelo convite, parabéns pela BV Rio por essa iniciativa. Acho incrível a gente poder estar aqui conversando e vamos seguir isso adiante para além da COP, né? Manter o diálogo aberto. Primeiro, só para situar um pouquinho, né, que você já apresentou o VCMI, que é uma organização internacional, o Voluntary Carbon Market Integrity Initiative, que foi criado justamente para organizar o lado da demanda do mercado de carbono voluntário. Né? A gente tem ouvido muito, sobretudo lá fora, muita crítica, muita coisa na mídia, né, sobre créditos de carbono, sobre a atuação das empresas que vêm sendo acusadas de greenwash e sobre o que elas têm falado a respeito das ações que elas têm tomado. Né? Então, o que o VCMI fez foi estabelecer um guia técnico apresentando diretrizes, um passo a passo para as empresas que querem comprar crédito de carbono entender qual o processo para fazer isso com integridade, como o Pedro falou, com credibilidade e o que falar a respeito. Então, sai um pouco dessa seara, desse ambiente de acusação de que as empresas, na verdade, estão buscando uma solução mais barata, de que elas acordaram e resolveram simplesmente comprar crédito de carbono. Não é isso. Quando a gente vê as pesquisas, a gente entende que é uma solução complementar e que faz parte de uma estratégia maior que as empresas têm. Né? Isso posto, né, por isso a confusão de demanda e oferta, porque, e também das organizações, né, eu sou do VCMI, existe também o ICVCM que cuida da oferta, somos organizações irmãs que trabalham de forma muito coordenada e próxima, e de fato no guia que a gente lançou, a gente trouxe também esses elementos principais que guiam a integridade pelo lado da oferta, que o ICVCM estipulou, que são os Core Carbon Principles. São 10 princípios e a gente está olhando para a adicionalidade, para a permanência, para os co-benefícios com as comunidades locais, né, para que a gente também tenha que os projetos, e sobretudo isso é muito importante no Brasil, que o desenvolvimento dos projetos seja feito
de forma íntegra, né? E que os créditos originados a partir desses projetos sejam créditos de alta qualidade, né? Isso posto, qual é o problema ao qual o Pedro está se referindo? Esses guias que foram lançados, esses frameworks, arcabouços, foram colocados há 2 anos atrás, 2023. Na época, de um lado, isso nasceu como uma decisão da COP. O presidente da COP, naquele momento, entendeu que havia uma lacuna, tinha uma falha de mercado, entendia-se que o mercado de carbono voluntário tinha um potencial enorme, ainda não realizado, justamente por ser um mercado não regulado, as regras acabam sendo um pouco soltas, não são harmonizadas, as pessoas falam coisas diferentes, e isso leva a um desentendimento. Então, o preço é muito baixo, os investidores não entram e a roda não gira, né? Foram instituídas essas 2 organizações e, na época, quando se rodavam algumas pesquisas, foi feita uma pelo Women Business Coalition para perguntar para as empresas por que elas não se engajavam. E a primeira resposta era porque elas não conseguiam entender com clareza o que significava, como qualificar um crédito como sendo de alta qualidade, e quais eram as diretrizes que precisavam ser seguidas, o que falar a respeito, quando comprar crédito de carbono. De certo modo, isso foi resolvido com a publicação desses guias, dessas diretrizes. Mas a gente ainda continua vendo o mercado não alavancando como a gente gostaria. Então, qual é o motivo disso? E aí voltamos a fazer mais pesquisas e conversar com as empresas. E hoje o que está sendo posto primeiro, não existe uma harmonização, né, entre os diferentes standards e frameworks. Então, a gente fez um esforço. 2 anos atrás, lançamos também com o SBTi, que estabelece as regras para as empresas colocarem suas metas, né, o Greenhouse Gas Emission Protocol, que também estabelece a metodologia para desenvolvimento de inventário de emissão de gás de efeito estufa, o CDP, que recolhe o relato das informações das empresas anualmente, o VCMI, o ICVCM, todo mundo se juntou e a gente tentou lançar o que a gente chamou de End-to-End Integrity Framework, ou seja, né, de cabo a baixo, vamos tentar organizar isso aqui. E o esforço vai no limite de a gente tentar harmonizar, inclusive, os nossos glossários. Parece um detalhe, mas, assim, como o Leonardo estava comentando antes sobre a questão de finanças, no mercado de carbono, a tecnicidade, a complexidade é muito alta, é muito confuso, e cada hora surge um termo diferente, e realmente não ajuda se a gente continuar usando palavras diferentes para dizer a mesma coisa, né? Ou mais ou menos a mesma coisa. Então, esse esforço existe. E, de novo, a gente trabalha em parceria com essas organizações. Agora, o que as empresas falam é, primeiro, ainda não está claro, e a gente entende isso. Segundo, não dá para as regras mudarem o tempo todo. E aí a gente volta num ponto que foi colocado no painel anterior, que é o da história do que o perfeito é inimigo do ótimo, né? Não dá para ser perfeito, a gente precisa avançar, a urgência do problema está posta, né? Mas isso tudo evolui. Então, a gente está desenvolvendo coisas que não existem para a gente tentar avançar, mas a gente vai continuar evoluindo. Então, dizer que vai ficar estático, não dá. Mas que a gente também não mude as regras o tempo todo. Por que isso é importante? Né? Lá fora, na Europa, no ano passado, começou a ser colocado que o Parlamento Europeu ia banir completamente de que as empresas pudessem falar, por exemplo, que os seus produtos ou elas mesmas eram carbono neutras, né? Ou carbono positivo, ou clima positivo, ou amigo do clima, ou todas as derivações que a gente imagina em torno disso. Porque é muito confuso para o consumidor que não é um especialista no tema, não dá para entender o que de fato significa. Então, do nosso lado, a gente lançou alguns selos, a gente fez pesquisa de mercado, conversou com organizações protetoras dos consumidores para entender qual a melhor linguagem. E a gente lançou, a gente está falando de prata, ouro, platina, não precisa entender muito de mudança do clima, você sabe que prata é bom, pode ser um pouco melhor, o ouro está ótimo e está tudo certo, né? Então, fizemos esse esforço, mas ainda há muita confusão no mercado. Então, as empresas olham e falam assim, eu já passei por um processo interno de convencimento que não foi fácil. Eu imagino o gerente de sustentabilidade que teve que convencer o seu CEO, está apostando num projeto, é tudo que a gente quer ver acontecer, uma empresa se comprometendo no longo prazo com investimento contínuo num projeto, mas aí 15 anos depois ele fala, tudo que a gente está falando até agora não vale mais, está errado, vamos voltar atrás, vamos falar uma outra coisa. Não dá para passar por isso o tempo todo. Então, por isso que as empresas pedem uma certa estabilidade. Dado que hoje a gente não tem isso e o avançar das críticas, que
tão corretas, né? A gente precisa do escrutínio, de fato. Quando a gente começou a falar muito sobre net zero e as empresas começaram a tomar a frente, assumir os compromissos, todos os projetos que a gente sabe que não são de alta qualidade, que já estavam aí, ganharam mais importância, mais relevância no mercado. E a gente viu esses créditos emergindo e isso contaminou o mercado como um todo. Então, assim, essas regras e a conversa sobre integridade, que não estava nem posta lá em Kyoto, hoje é absolutamente fundamental para a gente poder tirar essas maçãs podres de dentro do cesto e seguir adiante com o que vale a pena. Então, o que as empresas hoje pedem é, das duas uma, ou os governos vão mandatar e falar assim, tem que fazer e acabou, não tem mais, não é opção, e aí deixa de ser voluntário, passa a ser regulado, né? Ou que a gente tenha organismos que têm credibilidade internacional, como a ISO, por exemplo, também publicando requerimentos ou recomendações muito claras sobre o uso do crédito de carbono. Então, a gente atua nessas duas áreas. Montamos toda a infraestrutura dos selos, a gente tem isso rodando, mas, além disso, a gente também assumiu a discussão de crédito de carbono dentro da ISO. Está sendo desenvolvido um novo standard de net zero que vai ser publicado no ano que vem, e está sendo discutido isso com mais 90 especialistas. Eu agora faço parte também do Comitê Nacional, então agora os países têm a possibilidade de se manifestar. E, do outro lado, entra a coalizão, que é o que o Pedro estava se referindo também. Ou seja, vamos também conversar com os governos. Então, a coalizão foi oficialmente lançada em Londres, mas a gente está trazendo agora para o Brasil para fazer essa conversa. É um movimento dos governos para impulsionar a demanda do mercado de carbono voluntário e poder dar esse sinal muito claro para as empresas e para o mercado de, olha, isso aqui é bom. Né? Então, 2 meses atrás, o governo do Reino Unido fez uma consulta pública convidando a sociedade a se manifestar e colocando uma série de diretrizes, inclusive as do VCMI, perguntando abertamente, isso aqui é entendido como boas práticas? Porque essa é a conversa que se tem entre o setor privado e o setor público. O setor público, naturalmente, tem uma outra velocidade. Então, faz todo sentido aprender a partir das lições que já foram geradas e cortar o caminho. Né? Então, está sendo feito esse esforço. Essa coalizão, que é a coalizão para crescimento dos mercados, né? Ela está sendo capitaneada pelo Reino Unido, por Quênia e Singapura, mas já tem também uma participação oficial da França e do Panamá. A gente teve conversas na América Latina com o Peru, com outros países na África. Então, a gente tem toda uma lista de países prioritários e a ideia é que esses países eles possam concordar, num primeiro momento, em princípios básicos. E esses princípios vão nortear as ações que os países vão assumir internamente, dado o seu contexto e o momento em que eles estão nessa trajetória, né, de estabelecimento de regras e regulamentação, para que isso possa dar um sinal claro e coordenado para o mercado. Então, assim, a gente trabalha, por exemplo, no caso do Panamá, né, o VCMI, por meio de um programa de acessos que a gente desenvolve, né, e fornece apoio para os países anfitriões, onde os projetos de carbono são desenvolvidos, a gente conseguiu trazer um apoio para contratar alguns consultores, alocá-los dentro do Ministério do Meio Ambiente do Panamá para ajudá-los na elaboração da legislação. Estamos trabalhando também no Brasil diretamente com o Ministério do Meio Ambiente e em paralelo com estados como Acre e Rondônia, então também com a ideia de escalar não só para os outros estados amazônicos, como para outros países também que têm Amazônia. Então, a ideia é a gente poder trazer esses países, ampliar essas vozes que têm uma relevância importante no mercado e dar essa segurança, né, para as empresas poderem agir. Eu acho que esse ambiente de segurança que a gente precisa que volte a acontecer no mercado de carbono para que os investidores também voltem a se sentir mais à vontade, né, para apostar em algo que eu não tenho nenhuma dúvida que tem um futuro aí bastante promissor, apesar de alguns estarem ainda incrédulos. A gente vai te resgatar, Pedro. Ana, eu já fui a pessoa mais crédula desse mercado. Assim, então, a gente realmente deixou a peteca cair, sem dúvida, em iniciativas tipo a coalizão, em particular, estão aí exatamente para jogar isso de novo para cima. Bom, quer dizer, mercado de carbono, finanças convencionais, filantropia, né? O Fundo Amazônia ele surgiu exatamente com um pagamento por um serviço ambiental já prestado, não por performance
passada. E o que o fundo tem feito hoje, desde então, Fernanda? E você está cheio de novidades para contar. Boa tarde a todos e a todos. Bom estar aqui com vocês nessa mesa. Bem, o fundo existe... Não somos filantropia, só fazer essa ressalva, né? O fundo hoje tem 17 anos, começamos em 2009, e o fundo é hoje o principal instrumento de Rede Plus, né? O primeiro e bem sucedido, porque o Brasil tem várias excelentes jabuticabas. Então, não sei porque a gente usa esse termo jabuticaba tão pejorativamente, uma fruta tão gostosa. Então, assim, temos que mudar isso. E o Fundo Amazônia é uma dessas jabuticabas, né? É claro, porque por que o Brasil tem o Fundo Amazônia? Porque mais 60%, 70% da área da Amazônia, do bioma Amazônia, está no Brasil, mas não é só isso, né? Em 2004, foi lançada uma política pública que foi já arquitetada desde o início do governo, em 2003, né? Ainda quando a ministra Marina Silva esteve no Ministério do Meio Ambiente, no primeiro governo, e foi feita uma política pública, o PPCDAM, política pública para prevenção e combate ao desmatamento. E foi uma política pública muito bem sucedida. Naquele momento, o desmatamento da Amazônia era da ordem de 27 mil quilômetros quadrados. A gente, em 8 anos, conseguiu cair esse número em 80%, no momento em que o país crescia. Então, a gente quebrou vários paradigmas. Foi uma política pública, que não era uma política exclusivamente da União. Foi uma política pública dos estados, foi uma política pública dos agentes privados, né? A gente tem mecanismos que estão aí até hoje, que a gente fala, o TAC da carne, a moratória da soja, foram uma série, a política dos municípios prioritários, foram uma série de políticas feitas para reduzir o desmatamento. Então, na COP13, em Bali, né, se foi apresentado o Brasil... E agora que a gente fez todo esse resultado, será que alguém vai querer pagar por ele? Né? E foi levado na COP13, tivemos a felicidade da Noruega, naquele momento, também estar procurando, né? O NICF estava sendo criado mais ou menos naquele momento, e tivemos a felicidade dessas felizes coincidências. Estava sendo apresentado o mecanismo do Fundo Amazônia, né, pelo Tasso Azevedo, a Noruega viu aquilo e falou assim, eu posso dizer, inclusive, eu acho que para eles, inclusive para o cidadão norueguês, que eu estou pagando por um resultado para o mundo, porque o Brasil reduziu em toneladas de carbono, de emissão de toneladas, como nenhum país fez pelo mundo, né? E aí, ótimo, vou investir recursos, nenhum resultado, mas isso também não era suficiente. Tem outras bases que fazem, né, que trazem porquê da existência do Fundo Amazônia do Brasil. O Brasil tinha o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que desde 88 fazia essa verificação do desmatamento. Então, não era um número trazido por um governo, era um número que já vinha sendo trazido, veiculado com transparência há muito tempo, né, com credibilidade, né? Além disso, o Brasil tinha a própria política pública, o PPCDAM, ele garantia que as doações recebidas seriam reinvestidas à luz daquela política pública. Então, o país soberano em construir a sua política pública, mas garantindo que aqueles resultados, aquelas doações seriam usados no reinvestimento da política pública. O Brasil tinha o BNDES, um banco, né, de desenvolvimento que hoje tem 70 anos, que é um banco público, um banco que executa políticas de Estado, um banco que tinha essa capacidade, né, de gerir outros fundos. Então, o banco prontamente se prontificou a também fazer a gestão do Fundo Amazônia, e aí a gente tinha quase que assim, o contexto muito feliz e profícuo para o Fundo Amazônia. Acho que tinha uma perna que estava faltando, que é a questão, sim, nós tínhamos a política pública, mas tem uma perna de governança que foi instalada, que foi o Comitê Orientador do Fundo Amazônia. O Comitê Orientador do Fundo Amazônia, que define. O PPCDAM é uma política muito ampla, né? Ele tem seus 4 eixos. Então, assim, dentro do PPCDAM, qual seria o foco de atuação do Fundo Amazônia? E isso é uma das riquezas do Fundo Amazônia, né? Porque nós temos um Comitê Orientador tripartite, União, os 9 estados da Amazônia Legal e a sociedade civil, que só decidem. Eu tenho aqui colegas que já participaram muito do dia a dia do COFA, que só decidem em consenso. Se uma bancada não quiser, não passa. Então, assim, não, vamos só, os Estados Unidos se unirem, não existe. Todas as decisões são tomadas em consenso. Então, é muito desafiador, mas é muito rico e robusto. Né? E também tem uma questão de transparência muito grande. Né? O fundo tem uma transparência de todas as, não só de compliance financeiro, mas também com os seus resultados que são aderentes à política pública. E aí,
eu acho que todo esse arcabouço, né, e o fato de a gente, no fundo, apoiar projetos, em 2019, quando um decreto presidencial acabou com essa governança, os próprios doadores poderiam ter tirado recurso e falar, não, o BNDES pode manter, porque a gente tinha naquele momento mais de 100 projetos em carteira, a gente não podia abandonar esses projetos, a gente tinha contratos com esses projetos, né? A gente fala tanto da segurança jurídica, a gente tinha contratos assinados com mais de 100 projetos que precisavam ter os seus recursos desembolsados, que precisavam ter os seus resultados monitorados. Então, felizmente, os doadores, principalmente naquele momento, nós tínhamos dois, a Noruega e a Alemanha, a Noruega com mais de 95% dos recursos, mantiveram os recursos. E aí, a nossa felicidade, quando, em 2023, né, logo no dia 1º de janeiro, essa governança foi reinstalada, tá? E a gente pôde, assim, não foi só a governança do Fundo Amazônia, né? O Brasil voltou a ter a renovação do PPCDAN, da política pública, e aí o fundo também voltou a poder apoiar novos projetos. Então, eu acho que isso mostra muito do nosso lado, dos recursos de instrumentos públicos, e por que a governança foi refeita, e de 23 para cá, a gente já captou mais de 1,5 bilhões de reais. E o que é mais interessante? A gente tinha a Noruega e a Alemanha. Hoje nós temos os Estados Unidos, o Reino Unido, a Dinamarca, a Suíça, o Japão e a Irlanda. E foi muito importante porque a gente teve novos aportes da Noruega e da Alemanha, que nos conhecem. Então, isso foi muito importante. Então, trazer esses instrumentos públicos, a sua ampliação, depende, a gente vê muito isso, de um compromisso de país com a agenda da sustentabilidade e da preservação, né? E aí é muito interessante escutar todos falando, e principalmente você, Ana Carolina, porque, no fundo, a gente pode apoiar, a gente brinca que o fundo está dentro do BNDES, então é igual ao BNDES, é do alfinete a foguete. Então, a gente apoia projetos em todos os eixos, né, do PPCDAN. A gente apoiou, por exemplo, fizemos um apoio recente, o maior que fizemos ao IBAMA, né, que é o principal órgão sancionador da política ambiental, mas também, logo na retomada, apoiamos um projeto que é uma parceria da COIAB, da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, com a TNC, que é um projeto que ele vai construir em cada um dos 9 estados os protocolos de consulta. Porque esses protocolos de consulta são necessários para quando se vier fazer um projeto de carbono. Eu tenho um protocolo de consulta para acessar as terras indígenas do estado do Acre, do estado de Rondônia, do estado dos 9 estados. Isso também traz segurança, tanto para as populações tradicionais, quanto para quem está fazendo o projeto de carbono. Porque você sabe que você acessou adequadamente. Como também nós financiamos projetos de regulação fundiária, porque é um calcanhar de Aquiles enorme para os projetos de carbono, a questão da regulação fundiária. Então, o que o Fundo Amazônia faz, a gente não está pensando no mercado de carbono, mas a gente faz uma série de ações que beneficiam todo o ecossistema. Então, todos esses investimentos, eles são, de fato, complementares, né? E é por isso que a gente apoia projetos, né, de ordenamento territorial de áreas de unidades de conservação, de terras indígenas, de territórios quilombolas, e não podíamos deixar de fazer, né? Porque hoje 25%, a gente fala às vezes, torcendo o nariz, 25% da Amazônia Legal é de terras indígenas. E que bom, porque lá só ocorre 3% de desmatamento. Então, os povos tradicionais são realmente, né, a gente tem que agradecer metade da chuva que cai no Centro-Oeste, teve um estudo há pouco tempo, que cai no Centro-Oeste, que alimenta o agro, né, vem das terras indígenas. Então, a gente tem que financiar da maneira mais adequada todo esse ecossistema, né? E é por isso que a gente apoia projetos de ordenamento territorial, projetos de comando e controle. Tá? E a gente teve a felicidade de, na semana passada, assinar o último contrato com o estado do Tocantins. A gente apoiou os 9 estados da Amazônia Legal com projetos para combate aos incêndios, que foram um problema grande, 24. Trazendo aqui, né, uma novidade, a gente aprovou o Fundo Amazônia. É muito interessante isso também, porque assim, a nossa atuação é na Amazônia, mas 20% do recurso do fundo pode ser usado nos outros biomas brasileiros e nos países com florestas tropicais. E, por causa disso, o COFA, o Comitê Orientador, entendeu que era importante que o Fundo Amazônia tivesse uma atuação nos incêndios fora da Amazônia, inclusive nos biomas fronteiriços à Amazônia. Então, a gente aprovou um projeto, né, de 150 milhões de reais com o Ministério da Justiça para apoiar os corpos de bombeiros do Cerrado e do Pantanal,
Porque uma parte do Pantanal a gente acaba apoiando por causa do Mato Grosso, mas não todo, né, que está mais no Mato Grosso do Sul. Então, hoje, o Fundo Amazônia também apoia, e só apoia porque a gente tem uma política pública, a política do manejo integrado do fogo. Então, é uma governança constante. É isto que é muito importante, é a riqueza do fundo e desses instrumentos, né? E, enfim, estamos avançando, acho que tem sempre da parte do fundo uma crítica muito importante de que os recursos do Fundo Amazônia não chegam na ponta, e aí a gente, né, fez muitos estudos mostrando que mais de 600 organizações locais recebem os recursos do fundo, e aí o Léo, não sei se escuta isso também, mas a diretoria briga que a gente é muito ruim de comunicação, então você chega num lugar e a pessoa fala, eu não tenho recurso do Fundo Amazônia, eu falei, tem sim, porque o BNDES atua muito, né? Como é que o BNDES atua? O BNDES está só no Rio. Né? A gente tem escritórios em São Paulo, em Brasília e em Recife, mas estamos todos, a maior parte, aqui. Então, a gente atua com um modelo de aglutinadas, com uma entidade, ela tem o ônus, porque não é fácil, a gente tem que ser sincero, né? Tem um contrato com o BNDES, com o Fundo Amazônia, ela faz o contrato, tem o ônus, mas aquele recurso, ele é repassado, seja diretamente como recurso ou em bens e serviços para entidades na ponta. Então, a gente, por exemplo, tem um contrato muito interessante, um projeto da Bucuri com a SESI, também feito em parceria com a COIAB, em que só são apoiadas instituições indígenas, mesmo aquelas que podem nem ter um CNPJ. Né? Então, a gente, ano passado, apoiou 28 projetos com o edital da Bucuri. O edital está aberto, se tiver alguém, a representante aqui de entidade indígena, está aberto até dia 31, quer dizer, tem um pouquinho ainda de tempo, mas a gente fez muita propaganda para deixar bem claro esse edital, que apoia mais 30 projetos em todos os eixos da PNGAD para apoio a entidades indígenas. Então, eu acho que eu vou fechando aqui, agradecendo acho que a gente tem também trazer para o Rio, trazer para o Brasil inteiro essa discussão de sustentabilidade, que não é uma discussão que está centrada, né? A gente fica muito centrado, às vezes, em Amazônia, o Cerrado é importantíssimo, essa discussão está no Sudeste, é importantíssima, e fico muito feliz de estar aqui debatendo com vocês. Obrigada. Obrigado, Fernanda. Você falou que ia falar de governança, e realmente a governança do Fundo Amazônia, assim, e evoluiu bastante durante todo, né, esse tempo todo, e é mais um desses componentes que cria esse track record, esse pedigree que a gente tem para poder influenciar outras iniciativas que estão sendo lançadas mais recentemente. Quer dizer, mudando agora de canal, né, outro modo de mobilizar, redirecionar recursos financeiros através da parte fiscal, né, renúncias fiscais, transferências, etc., que é exatamente o que o Banco Mundial vem fazendo, e eu queria que a Cláudia falasse um pouco sobre isso. Obrigada. Eu sou Cláudia Tufani, eu sou consultora do Banco Mundial. O Banco Mundial ele atua em duas frentes, né? Uma é a frente de operação, como todo banco atua, né? E o Banco Mundial também tem a frente de trabalhos analíticos, né? Então, essa é a frente que eu trabalho. Eu faço mais os trabalhos analíticos e menos operações. Então, eu sei que o banco está envolvido em diversas operações, os colegas aqui todos comentaram, mas eu estou menos envolvida. Eu sei que elas existem, às vezes eu acompanho, mas eu faço mais parte da questão dos trabalhos analíticos. E aí, hoje, em particular, eu vou falar de um estudo recente que a gente fez, que chama duplo dividendo, né, ou ganhos em dobros, né, que a gente fala que é uma revisão dos gastos públicos verdes. E o objetivo desse estudo era entender como a gente poderia apoiar as políticas de proteção ambiental, sem necessariamente fazer pressões adicionais no orçamento público, porque a gente sabe que o orçamento público é muito restrito. Então, uma das áreas que a gente se debruçou é nas transferências fiscais ecológicas. Só que antes de falar das transferências fiscais ecológicas, eu acho que é legal falar das transferências fiscais. As transferências fiscais, elas nada mais são do que a descentralização de recursos públicos de um nível de governo para outro. Todos os países fazem isso, todas as federações. Esse é um dos motivos que a gente é um país, né? Então, o governo central descentraliza recursos para os estados para os municípios e assim por diante. Então, só para dar uma ideia de magnitude, né? Então, em 2022, o governo federal descentralizou cerca de 6% do PIB, ou 600 bilhões de reais, em transferências fiscais. Então, isso foi do governo central para os estados e municípios. Então, o que são as transferências fiscais ecológicas? São transferências fiscais condicionadas a indicadores ambientais, a métricas ecológicas. Então, essa é a ideia. A ideia é usar essas transferências fiscais, essas transferências que já existem, e adicionar métricas, condicionantes ecológicos, para que, então,
os entes subnacionais tenham um incentivo a atingir aquelas metas ecológicas. Então, o Brasil ele tem bastante experiência. Na verdade, o Brasil foi o primeiro país do mundo a introduzir as transferências fiscais ecológicas em 1990, com o estado do Paraná, que ficou conhecido como ICMS ecológico. Então, hoje em dia, eu acho que mais de 20 estados já possuem o ICMS ecológico, que é uma transferência fiscal do estado ao município. E essa transferência fiscal, ela não é um orçamento novo, mas a transferência do Estado ao município já é obrigatória. Então, o que o Estado faz é condicionar isso a indicadores ecológicos, né? Então, mais recentemente, com a reforma tributária, teve o IBS Verde. Então, o IBS Verde vai substituir o ICMS ecológico e aí ele vai se transformar na nova transferência fiscal dos estados para os municípios e vai acontecer nos 27 estados. O TFF, de certa forma, ele tem um pouco essa ideia também, né, de transferir recursos públicos baseados em indicadores ecológicos, só que é uma governança muito mais complexa, porque ela, enfim, lida com países e enfim, assuntos globais. Então, a gente tem estudado um pouco essas transferências fiscais ecológicas e tem tentado entender como elas podem apoiar essa agenda de preservação ambiental, né? Então, muito do que a gente discutiu aqui, né, sobre esses investimentos, eles são muito relacionados ao desmatamento legal, às emissões legais, né? As emissões legais. Mas o desmatamento, cerca de 90%, ele é ilegal. Então, assim, a gente precisa também lidar com esse aspecto, o aspecto ilegal, né? Então, por isso que a gente acha que as transferências... E 3/4 acontecem em terras públicas, né? Então, 90% é ilegal e 3/4 acontecem em terras públicas. Então, a gente acha que as transferências fiscais ecológicas, elas podem servir como um instrumento para incentivar os estados enfim, a investirem mais nessa agenda, né? Isso seria uma forma de trazer mais relevância das secretarias de meio ambiente no âmbito estadual, né? Porque muitas vezes elas sofrem porque outros setores, como saúde e educação, fazem muita pressão no orçamento. E aí, então, e eles já têm mecanismos, né, muito mais, de certa forma, mais robustos, né? Então, a educação, ela tem os mínimos constitucionais, existe o Fundeb, existem uma série de mecanismos de transferências que ajudam a financiar esses setores e que fazem com que que a gente chama de assignment of responsibilities, né? Que é o ente prover aqueles serviços públicos pelo qual ele é responsável por prover. Então, isso facilita com que os entes realmente façam a provisão daquele serviço público. Então, no caso dos estados, quando a gente fala em transferências fiscais ecológicas, a provisão do serviço público seriam os serviços ecossistêmicos, né? Então, existe esse argumento, né, de que os estados precisam ser recompensados pela provisão de serviços ecossistêmicos, que são serviços públicos, assim como saúde, educação, segurança pública e etc. Então, a ideia das transferências fiscais ecológicas é justamente incentivar a provisão desse serviço público, né? E aí, por fim, né, quando a gente falou, né, tem as transferências fiscais ecológicas e elas são condicionadas a esses indicadores, né? Então, são dois elementos chaves, né? Um é o recurso, né, quais são os recursos, e o segundo é quais são as métricas, né? Então, o que a gente vê, né? Então, existem essas transferências do Estado para os municípios, né? E que vai virar o IBS Verde, e ele não é tão grande, ele vai ser cerca de 0,1% do PIB. Então, o que a gente acha é que existe um espaço para os estados entrarem nessa agenda, né? E para ter uma coordenação maior do governo federal, e incluindo os estados, né? Então, seriam dois, digamos assim, mecanismos de transferências, né? União estados e municípios, né? E aí, então, com todos esses níveis dentro da federação incentivados, né? Então, tem uma palavra que as pessoas usam, né, de federalismo climático, né? Então, isso seria um pouco nesse âmbito, né, de federalismo climático e como apoiar e incentivar os entes a atingir esse objetivo, né? Então, enfim, falando dessas transferências fiscais ecológicas, a gente sabe que os recursos são limitados, então existem algumas transferências que o governo federal já faz. Então, por exemplo, tem o Fundo de Participação dos Estados, é uma transferência incondicional. Então, os estados, todo mês, dia 10 e dia 30, recebem na conta um recurso, e esse fundo é de cerca de 180 bilhões de reais. Então, tem os royalties do petróleo,
enfim, então existem áreas do orçamento que elas podem ser talvez utilizadas de uma forma a incentivar um comportamento que a gente quer que os entes tenham, né? Então assim, isso é assim, de maneira superficial. É claro que o assunto é complexo e precisa envolver todos os entes e etc, né? Mas a ideia é pensar, né, em como você pode alavancar recursos que já existem para então incentivar os estados, né? A gente acha que é muito importante, né, que os estados realmente entrem nessa agenda, que seja além de acordos, mas que exista mesmo o recurso, né? Então, assim, eu posso fazer um paralelo com o Fundeb, né, para quem é mais enfim, familiarizado com financiamento público, né? O Fundeb foi o grande instrumento, né, que permitiu a universalização do ensino na rede pública, né? Então, e aí é um instrumento que a União, enfim, elaborou, né, e que envolve a participação e coordenação dos entes, estados e municípios. Foi muito importante a criação desse mecanismo para que, então, a provisão de serviço público ela fosse, de fato, efetivada, né, tanto por estados e por municípios. Na prática, o Fundeb ele é um recurso que o estado e o município vão receber de acordo com o número de alunos que eles têm inscritos na rede pública. Então, assim, é um mecanismo que a gente diz, ele foca no output, né? Então, ele foca em números de alunos inscritos. Focar em outcome seria assim, eu foco na qualidade do ensino. E a mesma coisa, o mesmo pensamento a gente pode levar para a questão de um financiamento, de um mecanismo fiscal ecológico na área de meio ambiente, né? Então, um output seria você fazer a transferência baseado, sei lá, em CARs, como é que se diz? Legalizados? Não, é o seguinte. Validados, né? Então, e aí você pode, entre aspas, brincar, né? Validado, legalizado, porque mesmo na educação existem pesos diferentes de acordo com o aluno que você tem inscrito lá, né? Então, isso seria uma métrica de output. Então, quantos CARs legalizados você tem? E isso foi uma coisa que a gente discutiu muito ontem, né? Regularização ambiental. Isso seria uma forma de incentivar os estados a, então, né, investirem mais nesse assunto. E aí o outro, né, se você quiser ser mais ambicioso, é outcome, né, redução do desmatamento. E aí é uma métrica muito mais complexa e controversa, né, qual é o counterfactual, né, como é que você diz o desmatamento evitado. Então, assim, a gente, né, o Banco Mundial, assim, a gente tem algumas ideias que a gente coloca na mesa, mas é mais para fomentar o debate, né? Mas para pensar, olha, se o objetivo é reduzir o desmatamento, né, qual é a forma que você teria para estimar o tal do counterfactual? E essas estimativas, elas funcionam melhor em nível jurisdicional. No nível do projeto, é muito difícil você estimar o counterfactual. No nível jurisdicional, a gente usa alguns modelos macroeconômicos, algumas variáveis macroeconômicas, e fica um pouquinho melhor você fazer essa estimativa do contrafactual. Mas, assim, é um modelo que, com certeza, precisaria ser melhorado, mas eu acho que a ideia é dizer assim, então, ok, então, pelo menos, então, a gente foca em output, mas aí a gente ter clareza do que a gente está focando para ter clareza do que a gente vai atingir, né? Quer dizer, essa competição entre né, estados ou municípios dentro de estados e tudo mais, de certo modo, quer dizer, eu me lembro das primeiras discussões do TFFF, era exatamente, sair do contrafatual. Né, vamos ver o que existe lá, ao invés de ver o que poderia ter existido se você não tivesse desmatado. E 2, criando exatamente uma tensão de que aqueles que desmataram menos, exatamente o que o André estava falando do incentivo, mas o grande desincentivo, um desincentivo ainda maior, quer dizer, que você está alinhando, olha, você tem um incentivo se você manter aquilo, mas um enorme desincentivo se você perder. E vai haver uma competição entre países e dentro de países para a alocação desses recursos. Então, é bem alinhado. Eu acredito que isso seria operacionalizado, de certo modo, pelo MMA. Né? E eu queria saber como é que vocês lidariam e o que mais vocês têm feito, Simone, nesse contexto, por favor. Obrigada a todos, obrigada pelo convite de estar aqui. Eu acho a pergunta bastante pertinente, porque no âmbito do MMA a gente está começando a discutir como seriam alocados os recursos do TFFF, né? E nesse sentido, eu sou da Assessoria Especial de Economia, a gente tem trabalhado com as diferentes secretarias. Então,
olhando as políticas existentes, os planos existentes, o que elas já falam em termos de instrumentos econômicos e políticas que estão em desenvolvimento, né? Então, por exemplo, quando a gente fala do Plano Clima, o Plano Setorial de Mitigação de Agricultura e Pecuária agora tem a redução das emissões de desmatamento legal associado a terras privadas, né? Então, a gente precisa de um instrumento que foque na manutenção desse excedente de vegetação nativa, né? Esse seria mais ou menos instrumentos similares que estariam nos PPCDs, os planos de controle e combate ao desmatamento. Aí a gente olha para a Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais, também está relacionado a esses incentivos, né? Tem o Bolsa Verde, tem o Planaveg, tem a EPAMB, tem até o Caminho Verdes Brasil do MAPA, né? Então, tem todas essas políticas que elas estão tentando empurrar na mesma direção. E, muitas vezes, falta recurso ou faltam determinadas partes do recurso, né? Ou seja, tem recurso, mas não é concessional, tem recurso, mas falta garantia, tem recurso, mas não chega no produtor. Então, a gente está tentando fazer, trabalhando com as secretarias, fazer esse mapeamento e também dos atores e do tipo de crédito necessário e focando bastante no uso da terra, né? Sendo mais específica, para a gente poder ir cobrindo essas lacunas, né? Então, a gente tem falado muito de pagamento por serviços ambientais, ou seja, para o recurso chegar na ponta, isso seria, a gente poderia ver, por exemplo, através de políticas existentes, como Bolsa Verde para PIPCTs, né? Então, em unidades de conservação, então esse seria um público que seria coberto por essa política. A gente poderia também ver a política de PSA via cadeias da Sociobio, que a Secretaria de Bioeconomia está desenvolvendo, então seria aliado à política de preço mínimo, né? A Sociobio mais, antiga PGPM Bio, então que pagaria um plus por unidade do produto ligado ao serviço ambiental prestado pelo produtor estar naquela cadeia e não, por exemplo, criando gado, né, na Amazônia, por exemplo. Então, e ao mesmo tempo, toda uma parte de crédito. Então, a gente está olhando, por exemplo, uma redução da taxa de juros no Plano Safra para quem tem excedente, mas a gente poderia também ter associado ao Plano Safra uns incentivos maiores, né? Então, essa nota técnica que eu escrevi sobre o Plano Safra, ela entra na mesma rubrica do Plano Safra, de orçamento, né? Mas a gente poderia colocar mais dinheiro no Plano Safra para realmente recompensar, não só reduzir, aumentar a concessionalidade do crédito, mas inclusive pagar pelo serviço ambiental, né? Então, e a gente também tem conversado com os diferentes ministérios, principalmente a Fazenda, em termos dos outros instrumentos que eles estão criando, né? Então, por exemplo, o Mário estava aqui falando do Ecoinvest, a gente tem trabalhado com eles, por exemplo, até a pergunta do painel anterior, tem critérios para pequenos, de que o pequeno pode investir, que é diferente do médio e do grande. Então, para realmente tentar fazer esses instrumentos, criar incentivos para que esses instrumentos cheguem na ponta. Tem a BIP também, tem o Fundo Clima. Enfim, a gente está tentando fazer essa concertação para não reinventar a roda, tentar fazer o recurso chegar na ponta de modo com pouco, ou tentar minimizar o custo de transação, né? Então, tentar ver o que já existe, como que a gente consegue fazer o recurso chegar na ponta e dar escala a esses instrumentos. Obrigada. Obrigado, Simone. Caramba, quanta informação. Eu tenho certeza que devem haver perguntas aqui. Por favor. O microfone. Boa tarde, obrigada pela oportunidade. Meu nome é Edith Barcelos, eu tenho alguns projetos na área de sustentabilidade. E eu também sou uma pessoa muito realista com relação a investimento, né? Invisto, sei bem como é que funciona a cabeça do investidor. Isso aqui é um ambiente que a gente está falando de finanças. E eu queria ouvir de vocês
é difícil conseguir o dinheiro, né? Essa que é a questão que permeia tudo. Os recursos são escassos, tudo isso. Agora, como, tendo em vista os poucos recursos que os componentes desse painel imaginam que possam ser feitas boas escolhas de qualidade de projetos e fiscalização do projeto? Porque o que é frustrante, até para mim como cidadã, é quando a gente vê que os poucos recursos financiam, por exemplo, um fazendeiro que joga um veneno e desmata uma área, e depois é que o banco que financiou aquele desmatador vai descobrir, aí vira notícia. E eu estou falando isso porque banco, finanças, é credibilidade. Então, eu acho que, esqueci, Ana Carolina, né? Eu acho que a fala dela foi toda em torno muito dessa questão da credibilidade. O investidor vai colocar dinheiro, ele tem que acreditar que aquele dinheiro está indo para aquele lugar. E aí eu gostei muito da fala também da Fernanda, do Fundo Amazônia, porque eu vi resultado ali, investir no IBAMA, né? Fiscalização. Então, isso faz sentido para mim. Se alguém perguntar, você quer investir no Fundo Amazônia? Estou fazendo aqui, fazendo a transferência. Então, eu acho que é importante, gostaria de ouvir de vocês, qual é a visão para controlar a qualidade dos projetos e fiscalizar os resultados? Obrigado. De certo modo, isso é exatamente o objetivo do VCMI, né, se garantir a integridade desse mercado, mas, nesse caso específico, projetos de carbono. Quer dizer, Léo, como é que é a triagem dos projetos que você bota nessa vitrine de projetos brasileiros, que é o BIP? Né? Eu tenho certeza que vocês não estão ofertando coisa ruim. Tentar responder, que essa é uma pergunta importante, eu acho. A gente, na BIP, a gente não financia, né? A gente está montando esse grupo de projetos e a gente coloca em exposição para investidores e bancos financiar. Óbvio que a gente vai ajudar nas soluções. E na ajuda das soluções, quando eu falei lá que a gente está ajudando a captar esses recursos, que são escassos, né? A gente está ajudando a captar esses recursos, esses investidores e esses colaboradores, né, a gente chama de provedores de recursos, eles exigem esse monitoramento. Eles exigem esse monitoramento porque eles querem que o projeto tenha efetividade, adicionalidade, e ele não... Então, para você fazer a captação desses recursos, é um dos principais elementos, né? Então, a gente está justamente construindo, por exemplo, com o Green Climate Fund, com o CIF, né? Com outros organismos, inclusive com filantropia, como a gente vai monitorar esses projetos, né? Por exemplo, no caso aqui dos projetos da BIP, existe uma questão de captura de carbono, de evitar emissões. Então, por exemplo, projetos de biocombustíveis, você vai ter que seguir toda a legislação pertinente, né, do uso de terra, questão de floresta, se for recuperação de floresta nativa, mas se for, por exemplo, agrofloresta, você vai ter que seguir toda a legislação, mas a gente também vai ter que monitorar e garantir que aquilo ali seguiu os princípios de uma taxonomia, né? No caso, assim, a gente pode aplicar a taxonomia brasileira, o que o banco aplica, mas também os requisitos, os reportes de sustentabilidade que o investidor tem. Então, assim, é muito difícil você fazer isso, assim, pelo menos nesses projetos aqui, que eles são aqueles 3 setores que eu comentei, né, indústria, energia e natureza, de uma forma assim padronizada. Cada projeto, porque os projetos são muito grandes. Eu não falei do tamanho aqui, Pedro, mas desses 16 projetos a gente está falando de 105 bilhões de reais, para vocês terem uma noção, né? Então, assim, são projetos que têm um valor muito alto, mas dá para você fazer algo específico para cada um. Por quê? Porque são projetos muito altos. Para quando a gente está falando, por exemplo, de alguma coisa mais padronizada, para, por exemplo, financiar agricultura regenerativa, né? Por exemplo, você falou, como é que eu vou garantir que aquele fazendeiro não vai desmatar? Aí a gente acha que a gente tem que usar tecnologia, né, para você fazer algo mais padronizado. A gente tem que usar instituições parceiras que também vão poder monitorar, para aquele recurso ali ser bem utilizado e a gente poder ter um reporte, né? Agora, só um parêntese em relação ao uso do recurso. O recurso é escasso. O recurso é escasso. A gente é um país emergente, né?
os países, vamos dizer, dos mais ricos, né, com mais possibilidades, vamos dizer assim, eles, cada um tem seus problemas, né? A Europa quer garantir soberania energética, né? Outros continentes, então, cada um tem soberania alimentar, enfim, soberania energética. Então, cada um tem suas questões e vão priorizar os recursos para o que é mais importante. O Brasil, né, nós temos que também achar nossas soluções, né? E, por exemplo, aqui a gente se fala muito na agricultura, tem uma questão muito interessante que aqui do nosso agro, né? O agro, ele, por exemplo, em relação à rotação de culturas, à produtividade, ele é muito maior do que em outros mercados. Mas nas metodologias e métricas para tratar a captura de carbono ou emissões de carbono é a mesma coisa, né? Então, com o nosso trabalho, é muito importante, o Vilmar falou disso, você tem que monitorar para também mostrar para fora que a gente faz diferente. E a gente consegue fazer diferente. Porque aí a gente também vai conseguir atrair mais recursos. Esse recurso é muito caro porque ele é escasso, né? Então, assim, esse é um trabalho que a gente também faz. Não dá para você financiar transição climática e energética sem estar preocupado com as métricas, tá? Eu acho que é um dos principais recados. A gente tem que conciliar isso tudo. Sem dúvida, senão você é mais do mesmo, é não adicionalidade, aí a Ana vai pegar a gente. Vilmar, você queria fazer uma pergunta? Eu vou até trazer, porque eu acho que até o fato que ela levantou aconteceu lá com a gente, né? E, assim, o monitoramento ele é relativamente endereçado, mais tranquilo quando você fala de um grande projeto. Tá? A gente é signatário dos princípios do Equador, então você tem uma infinidade de métricas para avaliar essa qualidade e olhar, e assim, o custo disso está diluído dentro de um valor enorme que normalmente é direcionado para esses projetos. Quando a gente vai para um produtor rural, por exemplo, pequeno produtor, médio, né? Quando eu falo, não é pequeno, às vezes o cara até tem uma extensão grande de área, mas quando você olha para dentro dos valores de um banco, né, eu falei que eu tinha uma carteira de 140 bilhões em 2020, hoje essa minha carteira sustentável está em 400 bilhões. Tá? Só de agro são 170 bilhões de agro sustentável. Então, a gente tem um universo muito grande de recursos ali, e sim, os controles às vezes falham, mas eu acho que o investimento em tecnologia que a gente tem feito, ele é o caminho para que a gente cada vez menos tenha esse tipo de situação, né? O pessoal do agro vai brigar comigo se souber que eu falei esse número aqui, mas a gente teve 5 casos que vieram à mídia nos últimos 2, 3 anos, lá de 2018, né? E a gente evoluiu muito nos controles. No ano passado, para os 5 casos que apareceram, a gente teve 11 mil operações bloqueadas pela nossa tecnologia, 11 mil propostas bloqueadas, porque a gente tem monitoramento por satélite, a gente tem uma due diligence documental bastante automatizada, mas bastante robusta, né? Então, eu acho que esse trabalho ele é importante para reduzir o custo. A gente investiu em tecnologia, teve um custo, mas é um custo que agora ele se dilui porque está construída a solução, né? Então, quando a Simone fala que o recurso ele é pouco, eu concordo. Se a gente depender só do recurso concessional, daquele dinheiro, né, que não precisa ser devolvido, a gente não vai atingir as metas de investimento, né, proposta aí de 1 trilhão e 300, né? A gente vai precisar de mecanismos de mercado, e o banco tem feito muito isso. Tá? Vou citar um exemplo. A gente lançou um hub de sociobioeconomia em Belém, em abril do ano passado. E o objetivo é levar crédito para pessoas e projetos que não são bancarizados, ou seja, aquele microempreendedor, o microagricultor, muitas vezes um extrativista que nunca teve uma conta em banco. Ele não tem documentação, ele não tem muitas vezes conhecimento técnico para tocar os projetos que ele poderia tocar lá. Então, o que a gente fez? Lançou um hub para endereçar uma série de problemas e fazer o dinheiro chegar na ponta. Só que esse é um cliente que tem um risco maior, ele não é bancarizado, não tem histórico de crédito. Então, a gente achou 3 caminhos, né? Primeiro, uma parte vem de crédito concessional, com parceiros, com multilaterais,
onde eu uso esse dinheiro para pagar o agente de crédito, para ajudar ele a se formalizar. Segundo, para pagar, eu uso esses parceiros também para fornecer assistência técnica, ou seja, deixá-lo apto a tocar aquele projeto da melhor forma possível. Eu também consegui uma parte de recursos para criar um fundo para primeiras perdas, que eu acho que é extremamente importante. E, por fim, a gente também fez parcerias com seguradoras globais. A Amiga, uma delas, para reduzir o risco do Banco do Brasil, né, o risco Brasil, para o investidor estrangeiro. A partir disso, eu passo a ter um rating AAA, o custo da operação para a gente reduz, e eu consigo repassar essas reduções de custos para a ponta final. Então, assim, é uma cadeia bastante complexa, né, mas que com investimento e trabalho a gente vai conseguir dar essa escala aí. Obrigado, Vilmar. Olha, sem dúvida, você fez um ponto importante, quer dizer, vocês financiam milhares de produtores e, sem dúvida, vai haver fraude, vai haver erros, vai haver resultados negativos. É normal. O setor bancário... Está ligado isso aqui? Alô? O setor bancário, né, você tem fraude, você tem... Todo tipo de coisa acontece. Não significa que você vai dizer que o setor inteiro ele é ruim. Mas, quer dizer, no frigir dos ovos, a gente tem que... Há o custo de transação. Né? Quanto mais a gente subir a barra em termos só aqueles super perfeitos são aceitos, você vai deixar muita gente boa de fora. Quer dizer, a gente, na verdade, assim está financiando um estudo em Oxford, na universidade, exatamente para achar esse balanço, especialmente com relação à adicionalidade no carbono. Quer dizer, se você sobe muito, você acaba financiando menos gente e tendo um impacto climático menor do que se você aceitar que parte do universo daqueles projetos não vão ser adicionais, mas é custo da transação. Mas, no final das contas, você acaba tendo um impacto climático maior do que você ser tão exigente que você só aceita aqueles que demonstram ou tentam demonstrar, né? O contrafactual nunca se demonstra, de que eles são realmente adicionais. Paula, você já tinha um comentário. Oi, boa tarde. Paula Bernasconi, da Trace. Primeiro, parabéns aí pelo painel, muito legal, muito bacana. E eu queria fazer uma pergunta, trazer um ponto para vocês, conectando com um dos painéis que teve da manhã, que é sobre a cota de reserva ambiental, aproveitando que a BV Rio é um dos grandes precursores, né, desse tema. Eu sou super entusiasta desse mecanismo. Eu acho que talvez um mecanismo de financiamento climático aí, que surgiu junto com a mudança, né, do Código Florestal. E eu acho incrível por ele criar um mercado, mas ao mesmo tempo já ter tanto a oferta, entre pares, né? Tanto a oferta, a gente resolve um dos grandes problemas que a gente tem até hoje, que é a dificuldade de incentivo para produtores rurais que têm reserva legal em excedente, e ao mesmo tempo olha para a demanda, que são aqueles produtores que já têm áreas abertas muito além do que precisava, do que podia, e ao mesmo tempo não querem abrir mão das suas áreas porque estão, né, produtivas, com um custo de oportunidade muito alto, né? E agora, né, com essa mudança que, né, o Gabriel do Serviço Florestal que está cuidando disso, que a gente tem essa possibilidade desse mecanismo funcionando, eu acho que surge a grande questão, que é como a gente incentivar que esse mercado aconteça, que é através do cumprimento da reserva legal, né, estimular com que os produtores rurais que têm reserva a menos, né, déficit, busquem esse mecanismo. E aí eu queria fazer uma pergunta assim para quem quiser comentar, né? Não sei, talvez o Vilmar do Banco do Brasil, né? De pensar e como que a gente consegue dar um passo além, né? Do que apenas a gente olhar para o Código Florestal como ter o CAR, né? O ter o CAR validado. Então, será que a gente já consegue agora, tendo essa possibilidade, um mecanismo mais simples, né? Enfim, pensar em linhas de financiamento ou algum estímulo que venha do mercado de bancos, né, de crédito, para que passe a exigir também a reserva legal, né, de repente começando pelos grandes, pelos maiores, e aí talvez trazendo também Simone, que está mais acompanhando essas discussões, fiquei pensando alto aqui também no Café com o Gabriel, olhando para a UDR, né, que é uma regulamentação da União Europeia para o desmatamento, para as importações. E aí a UDR exige que os compradores, né, cumpram com a legislação do país,
né? Então, será que também a gente não poderia começar talvez pelos exportadores, né? Pela indústria de exportação, seja de soja, carne, né? Para a gente dar esse passo de falar, poxa, a gente tem a legislação, né? E é um mecanismo, né, diferente do RED, que exige uma certificação externa, né? Um mercado que o próprio Brasil criou, né? O próprio país, a gente mesmo definiu as regras, a gente mesmo, né? Existe o nosso sistema de, né? O SICAR, existe tudo isso, os estados com seus sistemas. Então, enfim, para provocar vocês e queria que vocês comentassem sobre isso, como que a gente consegue tirar isso, porque eu acho que seria uma grande forma da gente se autofinanciar aqui, né? Sem ficar buscando certificação externa. É isso, obrigada. Não, perfeito. Para aqueles que não estavam aqui de manhã, se não estava aí de manhã, falou-se muito das cotas que finalmente estão sendo regulamentadas, vão ser emitidas, né? O Gabriel deu uma ótima apresentação sobre isso. E a gente falou, inclusive, em algum momento, que a BV Rio é a maior fã das cotas. Quer dizer, quando eu vi as cotas sendo lançadas, né, em 2012, a gente, esse é um enorme mercado de RED nacional. Não preciso pedir a anuência de uma verba de fora, de nada disso, quer dizer, é um mercado doméstico. Só que nunca aconteceu. Então, de manhã também falou-se, né, a gente tentou e alguém propôs linkar isso ao mercado de carbono. Se o produtor rural não está usando aquilo para compensação, podemos atrair recursos externos por causa do carbono evitado ou sequestrado numa cota. Então, acho que esse ponto pode, qualquer um aqui queira comentar, eu acho que se relaciona a tudo que todos aqui estão fazendo. Você quer falar alguma coisa? Posso falar? Eu acho que aí o ponto volta numa questão importante, que é o da adicionalidade. E aí é difícil, né? Isso aqui é Paulo, Gabriel, também a gente se cruzou mais no ambiente filantrópico anterior. E eu via muito isso, porque a gente estava muito perto de agricultura familiar. Eram projetos, para mim, claramente, que se qualificariam como projetos de carbono, mas isso não estava nem no radar, né? E é um pouco do que o Leonardo estava comentando anteriormente sobre a questão das prioridades. Então, assim, a gente estava ainda num estágio em que a prioridade ali é qualidade de vida, sabe? Não é ainda pensar em carbono, mas aí se você avança muito com o projeto, ele já foi, então ele já se bancou, já não é adicional. Aí você não consegue mais qualificar ele dentro dos requisitos que foram estabelecidos para ter como projeto de carbono. Essa era um pouco a dificuldade, mas a gente via a solução muito clara. Quando estava olhando para cacau, por exemplo, aí de novo falando de tecnologia, né, é muito fácil você usar sensoriamento remoto, imagens de satélite. 90%, tudo bem, você pode ver, tem um pouco que vai estar no solo, mas 90%, só pela diferença da copa das árvores e pelo sombreamento, quando você está fazendo plantio de cabruca, por exemplo, você já consegue pegar isso. Então, é muito fácil provar. Só que isso ainda não está no radar. Então, assim, e aí, de novo, eu acho que o bacana assim, do painel, como a gente está falando de financiamento, né, acho que a gente falou ainda do termo de blended finance, mas a ideia de você trazer diferentes tipos de capital, e no painel anterior falou-se também do mercado de carbono como um elemento dentro dessa equação, nada que resolve sozinho. Mas se você traz isso junto, aí a filantropia tem que entender como é que o setor privado funciona para poder fazer essas pontes se casarem e em que momento esses diferentes instrumentos econômicos e de financiamento dialogam. Mas eu acho que para mim a dificuldade está ali, sabe? Eu vejo claramente esses projetos que estão ali, têm um potencial enorme, tem muito investidor estrangeiro que quer financiar, mas aí isso tem que ser capilarizado de uma outra forma. Então, tem que ter a instituição local para poder fazer isso chegar na ponta e acontecer. Não sei se alguém mais quer... Só rapidinho, a Secretaria de Bioeconomia está liderando o decreto que regulamenta a Lei Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais. E a CRA é uma das possibilidades de PSA. Então, é outro mercado potencial que a gente está em discussões para... Eu não sou especialista em NBS, né? Estou tentando aprender aqui, inclusive estou tentando aprender do mercado de crédito de carbono e é complexo mesmo, né? Eu conheço um pouco de infraestrutura e de uma coisa de mercado de capitais também. Mas assim, a gente tem uma ideia e quem financia muito, obviamente, o maior financiador do Brasil do setor agro é o Banco do Brasil, mas o que a gente quer fazer, você falou estímulo, né? Estímulo, as pessoas se traduzem muito para isso aqui, né? Então, o que a gente quer fazer? Assim, a nossa ideia aqui dentro da BIP, né?
é usar a plataforma digital de banco de segundo piso que o BNDES tem. O banco tem uma área que ele opera com os bancos, né, e a gente consegue já, por meio de digital e tecnologia, por exemplo, filtrar quem está desmatando. Então, assim, já tem milhares de operações que não entram mais no banco, porque a gente usa o Compliance as a Service para os bancos e usa o Map Biomes, etc. Eles não entram. Então, assim, como é que eu consigo criar um processo digital de larga escala e entender os modelos de negócio em cada região do Brasil, em cada cultura, para dizer para um fazendeiro que tem uma taxa de retorno de, sei lá, 18% em determinada cultura, que ele tem que fazer o que você falou, mas isso financeiramente ser atrativo para ele. Porque ele não faz, porque não é porque ele também não quer, né, muitas vezes, né? Ou porque ele não vislumbra isso num horizonte que às vezes ele pode nem estar vivo mais, porque também você às vezes restaurar uma terra tem uma questão também temporal, né? Leva tempo. Então, o que a gente quer fazer, assim, baseado no que a gente está fazendo de mapeamento de risco dentro da plataforma, é criar um modelo de negócio que a gente crie, que a gente entenda qual o estímulo, assim, qual o remédio, aí dito isso, qual o capital que eu tenho que colocar ali concessional na medida certa, porque é escasso, para eu poder fazer esse estímulo e dentro de uma plataforma que eu consiga dar escala, né? Então, assim, o Banco do Brasil é fundamental. Tem uma conversa semana que vem com o Banco do Brasil. Então, assim, a gente é um pouco do nosso objetivo aqui, né? Para tentar endereçar com produtos e soluções, tá? E a gente está disposto a conversar com todo mundo que entender, porque o nosso time lá é diversificado, mas a gente entende de algumas coisinhas, né? A gente está tentando mapear tudo para saber como fazer isso da forma correta. Então, a questão das cotas, quer dizer, eu sei que quando saiu o negócio das cotas, era assim, uma ideia sensacional, mas era muito dependente também da validação do CAR. O CAR deveria ser o grande cartório das cotas. Vocês financiaram muita coisa com relação ao CAR, né, Fernanda? Você quer falar um pouco? A gente financiou CAR, na verdade, no Brasil inteiro, não só na Amazônia, porque, como eu falei, né, aqueles 20% dos recursos podem ser usados nos outros biomas, é justamente para monitoramento e controle, e o CAR foi essa das primeiras agendas assim, mais robustas que a gente financiou. Tivemos resultados diferentes em vários estados, mas acho que esse primeiro aporte do Fundo Amazônia nesses estados foi muito importante, porque era um recurso também muito para mobilização e comunicação para os pequenos produtores, principalmente os pequenos produtores que você estava até se referindo, para eles saberem o que era o CAR. Então, assim, foi um trabalho muito também de fazer os cadastros, mas um trabalho de até explicar o que era o CAR em grande escala. Acho que em vários estados da Amazônia a gente fez isso, mas também em outros estados. Então, e o CAR é uma agenda, né, Gabriel, que a gente sempre conversa, que é uma agenda, e Marcos Vinícius fala muito nisso, eu vou usar aqui essas palavras. A gente tem que parar de falar no sistema, porque a gente precisa avançar para a regularidade ambiental. Então, eu acho que o Fundo Amazônia também, nesse momento de agora, claro que a gente vai continuar apoiando os projetos que forem necessários para o avanço do CAR, mas a gente tem que passar para a agenda da regularidade fundiária, né? Desculpa, ambiental. A gente tem que começar a falar de PRA e dos pratas. Estou te plagiando. Eu me lembro na época que a gente tinha uma plataforma quando já viu o CAR, vamos fazer uma plataforma para criar esse mercado, fazer isso virar um mercado, um instrumento real de regularização ambiental e de manutenção de estoques de carbono. Se todas as cotas e todas as reservas legais forem mantidas, a gente está falando de 100 gigatons de estoques de carbono. Quer dizer, para botar em contexto, isso são 50 anos do complexo industrial europeu emitindo sem nenhuma restrição. Então, é um super projeto de carbono. Agora, a regularização ambiental custa, quer dizer, o CAR custava, sei lá, alguma coisa entre 500 e 3 mil reais, 4 mil reais por crédito. E uma coisa que sempre falavam para a gente, existe uma linha de crédito para isso, e não sei se vocês, agora, principalmente no contexto que o Gabriel estava mencionando, desse impulso de relançar as cotas, se bancos como o Banco do Brasil estão considerando criar linhas específicas para a regularização ambiental. A gente tem usado
os próprios programas como o EcoInvest para impulsionar isso, né? Eu acho que a política pública ela é importante, e isso que a Cláudia trouxe, de incentivar, por exemplo, a transferência do recurso para os estados e municípios que tiverem essa regularização, eu acho que é extremamente importante, porque eu acho que mais do que o custo de regularizar o CAR, é muito mais o custo de restaurar a área, né? O produtor, o Leonardo trouxe o produtor e falou, pô, fazer ali a documentação, ok, mas e voltar, né? E trazer de volta a vegetação nativa para uma área que eu uso para gerar renda hoje, né? Eu vou deixar de ter renda e ainda vou ter custo. Então, esse é um ponto importante, e a gente tem principalmente trabalhado com pequenos produtores na questão das agroflorestas, né? Então, você consegue restituir, fazer um mix de vegetação nativa com culturas, né, comerciais ali, onde o VPL do projeto acaba sendo positivo. Vocês vão financiar isso? Financiamos, estamos financiando isso. Então conseguimos o que queríamos. Isso. E com essas últimas palavras declaro o dia encerrado. Muito obrigado, Valmir. Você é um herói. Obrigado, gente.